Existe uma página, meus irmãos, no Facebook, não sei se os irmãos conhecem, e essa página é chamada de Signos Nordestinos. E a proposta, então, desta página é trazer algumas verdades aos moldes nordestinos, com a linguagem direta e essa linguagem tão caricata que nós temos em algumas regiões aqui no Nordeste. Hoje pela manhã, um querido irmão Hernandes, da Igreja Batista Regular de Farias Brito, ele compartilhou uma imagem desta página que dizia o seguinte: meu filho, é melhor um amigo bruto e verdadeiro que um falso bajulador. Uma verdade aos moldes nordestinos, mas uma verdade bíblica. E achei interessante porque nós estamos justamente tratando sobre falsas amizades, e hoje à noite eu quero falar sobre o bajulador. Então, casou com o que eu estava propondo a meditar com a igreja. Os irmãos que têm acompanhado as pregações aqui dos cultos de oração sabem que nós estamos propondo um diálogo entre um filósofo do primeiro século antes de Cristo, chamado Cícero, e um sábio bíblico, ou um sábio que escreveu algumas verdades sobre a amizade na Bíblia, Salomão. E com suas inscrições inspiradas, nós temos então o livro de Provérbios formado, que eu tenho aqui intitulado, classificado como o livro da amizade. O livro de Provérbios trata de muitas temáticas, é um livro que nos ensina a sabedoria. Então nós temos ali inúmeras instruções. Uma dessas instruções é sobre a amizade. E é interessante notar como esta instrução é enfática, para que nós não venhamos a cair nas garras e ter relacionamentos prejudiciais, e então ter e se confundir com relacionamentos que parecem amizades, mas que na realidade não é uma amizade, não tem o DNA da amizade. Eu quero então começar a falar nessa noite sobre os falsos amigos e esta característica da bajulação que tanto conquista corações, a partir de uma citação de Cícero, do livro O Diálogo sobre a Amizade. Cícero diz o seguinte: ninguém recebe mais voluntariamente a lisonja que aquele que a si mesmo se lisonjeia, com maior complacência. Aquele que parece virtuoso, mas não é, ama a lisonja, a bajulação, quando se lhes dirigem palavras de louvor. Do alto da sua vaidade, eles tomam essas frases mentirosas por um brilhante testemunho dos seus méritos. Não há, portanto, amizade entre dois homens, dos quais um não quer ouvir a verdade e o outro está disposto sempre a mentir. Interessante isso. Não há amizade entre dois homens, onde um não quer ouvir a verdade e o outro está sempre disposto a mentir. O que Cícero está nos alertando aqui com estas palavras é que só existe bajulador por causa da existência de egos inflados ou inflamados. Usando aqui a linguagem de Timothy Keller, do livro Ego Transformado. Só existe bajulador porque nós somos narcisistas por excelência. Eu já tenho falado e explicado um pouco da história de Narciso para os irmãos, de maneira bem sucinta, correndo risco até de ser superficial demais. Trata-se de um homem que ficou encantado com a sua imagem, que estava sendo espelhada por um lago. Ficou tão encantado com a imagem dele mesmo no lago, que se lançou no lago e morreu afogado.
Uma paixão por ele mesmo levou ele à ruína, levou ele à morte. Uma grande contemplação pelo próprio eu. É isto que acontece em alguns momentos conosco, com o povo de Deus, e nós corremos sempre o risco de errar como Narciso. Podemos, em alguns momentos, nos afogar em um mar de bajulações que acabam criando uma imagem agradável de nós mesmos, mesmo que esta imagem seja falsa. Mas as pessoas acabam trazendo então estas bajulações, estas lisonjas, e nós gostamos desta imagem, nós gostamos de nos ver através do espelho da bajulação, gostamos de nos admirar com base nesse espelho. Um autor chamado Luiz Lavelli escreveu um livro bem interessante, tem em português. O nome desse livro é O Erro de Narciso, e ele afirma o seguinte: ele afirma que toda pedra jogada num lago, ela cria ondas. Talvez você já tenha brincado, né, de jogar pedras no rio, e ela cria ondas, e essas ondas, quando essas pedras que criam ondas, e se essas ondas forem criadas no mar do nosso ego, o que acontece? Elas acabam sendo vistas como ataques ao meu reflexo, a única imagem que é digna de ser admirada. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: todas as vezes que atiram pedras em nós, que atiram pedra em imagens que criamos de nós mesmos, nós começamos a ter grandes problemas com essas pessoas. Logicamente que nós não gostamos de quem atira pedra na nossa imagem de perfeição, e está cada vez mais comum as pessoas se acharem perfeitas. Nós não amamos quem atira pedra, mas nós amamos, admiramos, prezamos quem lança pétalas para nós. Dificilmente amamos alguém que quebra o nosso espelho mágico com palavras. Sabe aquele espelho onde nós olhamos e dizemos: espelho, espelho meu, alguém mais bonito, mais inteligente do que eu. Se alguém quebrar esse espelho, certamente ele vai ter um grande problema com você. Pessoas que nos dizem o que não queremos ouvir são importantes e evidenciam sinais de amizade. Logicamente, eu já tenho batido nessa tecla. Não é simplesmente cair no erro de dizer o seguinte: eu digo mesmo, se for verdade eu digo na cara. Não, você não pode ser mal educado. Nós não podemos confundir falar a verdade com indelicadeza e falta de educação, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, deve ser uma palavra agradável. Agradável não significa bajuladora, mas o modo de falar é importante, e é exatamente o que se está trabalhando aqui. Precisamos ouvir o que nós muitas vezes tapamos os ouvidos para não ouvir. Precisamos valorizar quem tenta abrir os nossos olhos quando o nosso ego coloca venda para que nós não enxerguemos quem de fato nós somos. Gostamos de pessoas e consideramos algumas pessoas, classificamos algumas pessoas como amigas, simplesmente porque elas vivem polindo a nossa imagem. Elas acabam sempre polindo o espelho para que nós possamos nos ver de uma maneira melhor. Adoramos pessoas que pintam a nossa imagem com cores vibrantes, bonitas, para que o quadro possa ser visto, admirado, venerado, e, se possível, nós gostaríamos que as pessoas até mesmo nos idolatrassem.
O que é mais incrível nesse relacionamento e nesse processo com o outro é que nós ficamos cegos para enxergar quem de fato nós somos diante de pessoas que acabam ocultando a verdade para nos agradar sempre. Esta pessoa não nos permite ter um conhecimento mais elevado de quem nós somos. Essas pessoas não permitem que nós enxerguemos os nossos erros, os nossos egoísmos, as nossas falhas, as nossas insensibilidades. Então nós continuamos como adultos mimados, porque ninguém pode nos contrariar, ninguém pode nos contradizer. E se nós não tivermos pessoas que paguem o preço para nos elevar espiritualmente, para fazer com que nós cresçamos em virtude, nós teremos um grande prejuízo. Seremos narcisistas e presos à nossa imagem no espelho a vida inteira. O verdadeiro amigo é aquele que nos retira do cativeiro do narcisismo. É aquele que de fato vai de encontro a alguns posicionamentos, atitudes, sentimentos que nós temos e que são equivocados, que não deveriam estar ali. Quem mais nos transforma, quem mais nos modifica, é quem mais nos ama. Certamente você pode parar e pensar nos relacionamentos. É fácil ter um relacionamento de marido, mulher, um matrimônio, um casamento, é fácil? Não é fácil. E não é fácil por quê? Porque à medida que o tempo vai se desenvolvendo, nós vamos modificando um ao outro. E esta modificação é dolorosa. E nós vamos entendendo, quando entramos numa aliança matrimonial, que nós não podemos continuar do mesmo jeito, porque senão o casamento não funciona, não vai dar certo. Eu não posso continuar sendo tão egoísta no relacionamento. Eu preciso agora me preocupar com o outro, cuidar do outro. E o relacionamento vai se desenvolvendo à medida que o outro vai me transformando e eu vou transformando o outro. É interessante esse processo de transformação. Da mesma maneira acontece, por exemplo, com a criação de filhos. Então, novas pessoas entram na nossa família e estes pequenos vão também nos transformando, vão exigindo que nós nos sacrifiquemos por ele, vão exigindo que nós nos modifiquemos. Então, este processo de um relacionamento onde há mudança, há transformação, é um relacionamento saudável e necessário. E é exatamente isto que deve caracterizar um relacionamento de amizade. Um relacionamento onde eu não estou sendo o tempo inteiro bajulado, eu não estou sendo o tempo inteiro lisonjeado, recebendo glórias, mas eu tenho um relacionamento de honestidade, de confiança, e assim nós crescemos e desenvolvemos. É interessante que é justamente a confiança que nos permite ter um relacionamento com alguém e aceitar o que ela nos diz. Porque quando você não confia no outro e ele te diz um defeito, você não aceita o defeito, porque você não acredita nele, ou não acredita nela, ou você acha que essa pessoa pode estar querendo se aproveitar de você, ou te humilhar. Então você não aceita a transformação. É a confiança que nos faz então ter um relacionamento onde eu posso me tranquilizar de que você quer o meu bem e que você vai me transformar. Por isso a confiança é tão importante dentro de um relacionamento. Muitos notam que nós somos movidos por elogios e por bajulações. E o que acontece? Quando alguém com virtude, com caráter, nota que nós somos movidos, alimentados por bajulações e elogios, esta pessoa se afasta de nós, porque os atritos começam e nós não queremos nunca dar o braço a torcer, então as pessoas se afastam. Então boas pessoas são repelidas da nossa vida por causa do nosso narcisismo, por causa do nosso ego. Pessoas que nos transformariam, nos ajudariam a crescer tanto, acabam afastadas. Por quê?
porque nós acabamos amordaçando essas pessoas e não querendo ouvi-las. Então, não há um relacionamento onde você apenas é contemplado, onde você apenas é admirado e nunca criticado. Logicamente, quando eu falo criticado, eu não estou falando num aspecto negativo da coisa. Não estou falando de crítica para te destruir. Eu estou falando de que um relacionamento saudável, amigável, ele constrói, ele edifica. E críticas edificam. Nós aprendemos na nossa cultura que ninguém pode mais ser criticado. Então tudo depende do modo, do jeito, da intenção de se fazer. Mas as críticas são importantes porque abrem os nossos olhos, são alertas, são sirenes que estão tocando para que nós venhamos a notar que se continuarmos naquele caminho vamos quebrar a cara. Então é muito importante lidar com a crítica da maneira certa e correta, e todos nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com a crítica, todos nós. Quer saber se você é narcisista? É só você lembrar como você ficou na última vez que você recebeu uma crítica. Fez beicinho? Bateu os pés no chão igual criança? Ficou com raiva? Ah, pastor, eu não demonstrei, mas quando eu cheguei em casa, narcisismo. Você precisa parar e refletir. A crítica é justa? A crítica é honesta? A crítica vem de alguém que quer o meu bem? A crítica vem de alguém que eu entendo que tem um caráter cristão, que eu respeito? Se vem, pare e considere 2, 3, 10 vezes antes de jogar fora, porque você pode estar jogando fora uma barra de ouro, achando que é lixo, e não ser mais modificado, porque ninguém pode ter mais aquela coragem de te modificar. Talvez você não encontre mais alguém que olhe nos teus olhos e diga a mesma coisa que aquela pessoa que disse lá atrás. Essas pessoas são raras, pessoas que nos amam e que, por nos prezarem e querer fazer com que cresçamos, diz a verdade para nós. Outras pessoas, elas têm um relacionamento diferente com o bajulador. Essas pessoas, elas não se afastam e, pelo contrário, elas acabam se aproveitando do nosso ego doentio, adoentado, e elas acabam tirando vantagens de nós, porque sabem que nós somos amantes da nossa própria imagem, e elas sabem que se elas nos elogiarem, elas conseguirão tudo o que elas querem de nós, e conseguirão até mesmo nos enganar, a ponto de nos vender uma amizade que não é amizade, mas acabamos comprando esse tipo de relacionamento por causa do nosso ego. Luiz Lavelli, ele afirma de modo brilhante no seu livro: há duas espécies de homens, os que só dão ouvidos ao amor próprio e só pensam na imagem que oferecem de si mesmos, e os que não suspeitam que existe tal imagem, nem que ela possa diferir do que eles de fato são. Quando nos admiramos, quando nos contemplamos no espelho, nos amamos de maneira exagerada, isto fica perceptível a todos que estão ao nosso redor. Normalmente, apenas uma pessoa não nota. Sabe quem? Nós mesmos. Nós acabamos pagando um grande mico quando nós nos amamos, porque a nossa boca acaba fazendo declaração de amor o tempo inteiro por nós mesmos, e todo mundo está ouvindo. Nós acabamos muitas das vezes numa atitude ridícula. Todos estão ao nosso redor, mas nós não conseguimos ver que estamos nessa atitude tão ridícula. É muito difícil esconder de quem está perto da gente aquilo que realmente nós somos apaixonados, aquilo que nós amamos. Aquilo que nós amamos sempre fica visível de alguma maneira para alguém que está perto da gente, porque nós fazemos questão de evidenciar esse amor por atos, por palavras. Quando eu passo o tempo inteiro em busca, caçando elogios, reconhecimento,
em algum momento, eu vou encontrar alguém que me elogie e que me reconheça. E o que eu vou achar? Achei o grande amor da minha vida. Finalmente achei a pessoa que eu tanto ansiava, desejava. Achei um grande amigo. Dificilmente você achou um amigo nesses moldes, quando você é visto ou visto como alguém perfeito aos olhos do outro, porque o engano está sempre nos nossos olhos, mas nos olhos do outro nós temos falhas. Provavelmente você está se deparando com um aproveitador. Não é tão difícil encontrar alguém que afague o nosso ego. A sociedade está se tornando especialista em afagar o nosso ego. Cada vez mais nós temos pessoas que vão aprendendo técnicas, estratégias, para que nós, ao lado dela, nos sintamos sempre muito bem, para cima, positiva. Cuidado. Ler a Bíblia nem sempre nos deixa para cima, concorda? Ler a Bíblia nem sempre é tão positiva, tão alto astral, como algumas pessoas nos fazem sentir. Então o que significa? Significa que há aqui uma contradição entre a revelação de Deus e o que algumas pessoas estão ensinando e fazendo. A Bíblia evidencia os nossos pecados em muitos momentos. Isso nos entristece. Quando detectamos algo, quem está nos revelando? É o próprio Deus. O padrão de amizade, o modelo de amigo. Cuidado. Cuidado com pessoas que te colocam num pedestal. Cuidado em achar que você merece o pedestal. Porque de tanto te elogiar e falar, pode ser que em algum momento você acabe acreditando que o pedestal é seu e você é digno ou digna dele. Quando nós nos apaixonamos, normalmente nós nos tornamos cegos. Vou falar isso próximo domingo à noite, quando tratar sobre a paixão que temos pelos ídolos e como nos tornamos a partir da idolatria. Próximo domingo, se Deus permitir. Nós nos tornamos cegos dentro de uma paixão porque conselhos, palavras que são dirigidas a nós e que estão e são a nosso favor, soam como música para os nossos ouvidos. Alguém que ama a bajulação, normalmente, não se importa com a verdade. E isto é muito complicado e triste. Alguém que ama a bajulação, não se importa com a verdade. O que é importante é que o meu amigo ou esta pessoa que eu estou me relacionando não tire os olhos de mim, das minhas virtudes, não deixe de falar de mim, mesmo que ela seja uma mentirosa. Mas se ela me elogiar e se ela sempre estiver me bajulando, é isto o que eu necessito. Na verdade, parece se tratar de uma mentira, mas da melhor e mais agradável mentira que os nossos ouvidos poderiam ouvir. Como soa agradável ouvir algumas mentiras para um ego narcisista. Salomão, ele nos alerta quanto a estes relacionamentos regados por bajulações. E o que é mais interessante de notar no livro de Provérbios é que Salomão vai nos dizer que o relacionamento por bajulação é o artifício de convencimento, não do relacionamento verdadeiro, mas do relacionamento de adultério. Ele vai afirmar que esta arma da bajulação está sempre na boca da adúltera, da pessoa que vai te levar para a destruição. A adúltera, no livro de Provérbios,
a estrangeira, ela vai fazer um contraste com uma outra mulher, a mulher virtuosa. Então você nota aí que elas são opostas no livro de Provérbios. A adúltera, ela tem os seus caminhos levando para a morte, levando para a destruição. A mulher virtuosa edifica a sua casa, produz vida, produz virtude. E é interessante que é justamente nos lábios da adúltera, da mulher que te leva para a morte, para a destruição, que você encontra a bajulação, que você é conquistado por lábios de onde procede a lisonja. Olha comigo Provérbios capítulo 2, versículo 16. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 16. Ele está falando aqui da sabedoria, no capítulo 16, e no capítulo 2, desculpe, e no versículo 16 ele vai dizer o seguinte: que a sabedoria, ela serve para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que faz o quê? Lisonjeia com palavras. Então usa as palavras para conquista. Meus irmãos, o que Salomão está nos ensinando é que a bajulação e a lisonja servem para conquistar pessoas. Você é conquistado quando você é bajulado. É como se fosse uma vara de pescar, uma linha e um anzol, e é jogado na água então o anzol, e a bajulação é justamente a isca. E você então é capturado justamente pela bajulação, porque quem nos elogia automaticamente ganha a nossa simpatia e um olhar agradável, é automático. Então Salomão está dizendo: olha, este é um artifício de quem quer conquistar, cuidado para você não ser conquistado com base no artifício da lisonja, com base nesse artifício aqui de alguém que está bajulando. Cuidado com bajuladores. Bajuladores conquistam você sem você nem perceber. Provérbios 6, 24, novamente falando aí, usando a figura da mulher que contrasta com a mulher virtuosa. Provérbios 6, versículo 24: para te guardarem da vil mulher. Então nota que não se trata de uma boa mulher, se trata de uma mulher pecadora, de uma mulher que está contra Deus e nos caminhos que são opostos a Deus. Da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Cuidado, se guarda da mulher e da lisonja que vem da mulher alheia. Então, nós temos Salomão, por diversas vezes, pelo menos 6 vezes, ele afirma que a lisonja, no livro de Provérbios, é o artifício da adúltera. Ele vai então trabalhando: olha, é assim que a adúltera conquista. Como é que vocês acham que a traição muitas das vezes se inicia numa família? Nós temos um problema no casamento, um casamento difícil, porque é um relacionamento de honestidade e vai em algum momento ter atritos para construir. Tenho certeza que quando você, por exemplo, tem um atrito com alguém que você ama, a sua intenção é construir. Mas lembra que as amizades, elas acabam muitas vezes produzindo faíscas. Nós já vimos isso. Ferro com ferro se afia. Então é assim que realmente funciona. E aí você está meio que decepcionado com a pessoa que está ao seu lado, porque você não recebe os elogios que o teu ego tanto demanda. Você não recebe
o carinho e o afago que a tua alma anseia. E aí você chega num trabalho, você chega numa faculdade, aí você encontra alguém que só te elogia. E aos olhos dessa pessoa, você é perfeito, você é perfeita. E o que acontece com o teu coração? Automaticamente você é conquistado. Automaticamente você compara. Notou que o ser humano, ele não consegue viver sem comparações? Nós comparamos tudo nós comparamos. Então as nossas experiências servem para que nós comparemos as coisas. Nem sempre é ruim comparar, mas às vezes a comparação pode nos levar a algo pior. Podemos ser enganados. Então nós começamos a comparar. Rapaz, eu chego em casa e a situação lá em casa é difícil. A minha esposa não reconhece nada, tudo que eu faço é errado, ou meu esposo, eu não recebo elogios, mas quando eu chego aqui, eu sinto o cheiro das flores, tudo é agradável. Por que ninguém me reconhece? Por que ela não me reconhece? Mas eu tenho valor. Como é que eu sei que eu tenho valor? Nos lábios da adúltera, você é perfeito, você é perfeita, e você acaba sendo conquistado. E muita gente faz isto de propósito, sabe utilizar a bajulação, se tornaram profissionais da bajulação. Trabalho, o lado profissional, muitas das vezes funciona através da mola propulsora da bajulação. Quem bajula mais, ganha promoção. Eu trabalhei em uma empresa e vi isto acontecer muito de perto. Inclusive com uma das funcionárias, não apenas bajulando, mas indo para a cama com um dos chefes. E são artifícios para se conseguir ou para se conquistar aquilo que se deseja. E como o homem é narcisista por natureza pecaminosa, diga-se de passagem, né? Ele então se deixa conquistar, se deixa enganar. Veja comigo mais dois textos para encerrarmos. Provérbios 26 e 28. Provérbios 26 e 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. A boca de onde procedem lisonjas, sempre elogios, sempre bajulação, não leva à edificação, leva à ruína, leva à destruição. Não se deixe enganar. Cuidado, atente quando alguém chegar perto de você, elogiando demais, bajulando demais. Cuidado, isto pode te levar à ruína. Um pastor que é elogiado demais pode ser destruído por uma igreja. Logicamente que eu não estou ensinando você a ser ingrato, né? Ah, pastor, então agora aqui é só ingratidão. Agora aqui, já que o senhor falou, a gente pega na palavra. Não é isso que eu estou afirmando. Nós devemos ter um relacionamento de gratidão, devemos ter um relacionamento agradável, devemos dar honra a quem honra, respeito a quem respeita, isso é bíblico. Mas, quando tudo é perfeição na vida do seu pastor, ele sai dessa porta achando que é perfeito, ele sai achando que é maravilhoso, e de que ninguém nesse mundo é melhor do que ele, e ele vem para o púlpito e olha para a igreja como se fosse um espelho, e diz: espelho, espelho meu, existe alguém que prega melhor do que eu? E a igreja: não, é o Senhor, pastor. E como ele sai do púlpito? Destruído, porque ele não depende mais de Deus, e ele não vai mais depender de Deus para subir no púlpito. E se ele não depender de Deus para subir no púlpito, ele vai se destruir a igreja, automaticamente. Então até as coisas boas podem ser
levadas à destruição. Olha que situação delicada. Eu acredito que quanto mais nós recebemos, quanto mais privilégio nós temos, mais temos que ter cuidado com elogios. Provérbios 29:5, último texto. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Notaram? O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede, uma armadilha ao seu próximo. Ele quer te capturar. Então a figura utilizada aqui é uma figura de caça. Então nós construímos armadilhas para capturar uma caça. Então a ideia é exatamente essa. As lisonjas, as bajulações, os muitos elogios, os exagerados elogios, eles servem como armadilhas para a nossa alma. E acabamos presos ao elogio, acabamos presos às pessoas que nos elogiam. Porque sabe o que acontece? Quando você me vicia no teu elogio, quando você não me elogiar, eu entro em abstinência. Sabe um drogado, um alcoólatra, que de repente ele tem que parar de beber, ou tem que largar uma droga, e aí ele passa um período de abstinência, quase enlouquecido. É o que acontece muitas das vezes com o coração viciado em bajulação. Ele está preso, ele está viciado. E se ele não receber, ele passa a semana triste, passa a semana inteira pensando em casa, passa a semana inteira achando que a vida é um lixo. A minha vida é ruim, a minha vida é terrível. Aí o que acontece? Na próxima semana ele recebe um elogio. Vida boa, a vida é maravilhosa, meu Deus, louvado seja o Senhor, como a vida é boa. Estava em abstinência, recebeu a droga, foi injetado na veia a droga, maravilhoso, instantâneo. Estou triste, cabisbaixo, droga, instantâneo. Morfina, passou a dor. Estava doendo o ego, só isso. Então eu trago o elogio, o ego não dói mais. Perfeito, estou me sentindo bem, até acabar o efeito da morfina. E quando a morfina acabar, o que acontece? Ou vem o elogio, ou eu entro em abstinência de novo. Tem muitos crentes que vivem alto e baixo da vida por causa disso. Viciado em reconhecimento. E quando não recebem, tem grandes problemas. A bajulação, meus irmãos, a lisonja é causa de ruína para todos nós. Pode ser gostoso diante do coração pecaminoso que nós temos, mas para a nossa alma é destrutivo. Cuidado, não acredite em nenhum momento que amigos são aqueles que passam o tempo inteiro enchendo a sua bola, que a todo momento te elogia. Sabe elogio de graça? Você não fez nada e é perfeito. Até quando você erra, a pessoa te elogia. Mas te errou tão bem. Faz questão de ter sempre essas palavras suaves, agradáveis, que trazem coceira aos nossos ouvidos. Cuidado, você pode ser enganado. E o que nós mais precisamos lembrar é que não estamos sendo enganados por ninguém, estamos sendo enganados por nós mesmos. É o nosso próprio ego que está nos deixando numa situação de ser enganado, nos levando a uma situação de ser uma presa fácil para alguém. Para encerrar, eu quero citar um texto de Cícero. Diz o seguinte: não há defeito maior na amizade do que a lisonja, a adulação
as baixas complacências. Com efeito, não se poderia dar bastantes nomes ao vício desses homens frívolos e enganadores, que falam sempre para agradar e jamais para dizer a verdade. A dissimulação é funesta, em todas as coisas, pois corrompe e altera em nós a verdade, mas é sobretudo contrária à amizade. A bajulação destrói a sinceridade, sem a qual não subsiste mesmo o próprio nome da amizade. Em palavras simples, o que Cícero está nos dizendo é o seguinte: não é possível manter uma amizade a custas de bajulações. A bajulação, ela não é sólida o suficiente para manter uma amizade. É como uma poeira, é como uma fumaça, não tem conteúdo. Pode até manter o relacionamento por um momento, mas não é uma amizade para toda a vida. Amizade só se torna possível a partir da verdade. A verdade é quem mantém os relacionamentos. A verdade sobre nós mesmos, por mais que doa, é necessária. É necessária. Muitas das vezes você vai notar que a bajulação é mais agradável, mas que ela te levou para uma situação ainda pior em quesitos espirituais. Você apenas afundou ainda mais. Mas em outros momentos você vai notar e vai entender que as pessoas que te amavam eram as pessoas que de fato te falavam a verdade. Na hora, não é simples receber a verdade. Não é fácil. Não é fácil ver o nosso espelho sendo quebrado, porque nós amamos a nossa imagem. Mas, lembre-se de agradecer a quem quebrou um dia o teu espelho. Lembre-se de agradecer àquele que atirou a pedra com amor no espelho que você tanto guardava e escondia. Porque foi esse espelho quebrado que permitiu que você enxergasse quem você de fato é. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, como nós precisamos de pessoas verdadeiras, de pessoas que nos amem, de pessoas, ó Deus, dispostas a ter um relacionamento de honestidade conosco, diante de uma cultura tão depravada, marcada pela mentira, marcada pelo agrado, pela falsidade. Nós necessitamos de pessoas que com coragem e intrepidez, com sabedoria, nos alertem a respeito do engano do narcisismo. Não nos deixe, ó Deus, cair nas armadilhas da bajulação. Não nos deixe, ó Deus, cair nas armadilhas de uma voz adúltera que deseja nos destruir, mas coloca ao nosso lado pessoas, ó Deus, que de fato zelem por nós, que nos amem de verdade e que, ó Deus, mantenham um relacionamento conosco, mesmo mediante a dor e as falhas. Que possamos crescer juntos, que possamos edificar uns aos outros, que possamos aprender a nos relacionar com a crítica de uma maneira mais construtiva, mais benéfica, dar a todos nós a sabedoria adequada para não destruir o nosso amigo com nossas palavras, mas construir com base na verdade.
A verdade, ó Deus, não foi dada para destruir as virtudes, mas para construí-las. Ela foi dada para destruir o mal. Nos usa e nos dá cada vez mais amigos, ó Deus, que se necessário for, atire a pedra e quebre o espelho, em nome de Jesus. Amém.